Mal posso acreditar, mas vocês estão mesmo participando dessa cerimônia. Estou surpresa que tenham coragem, hein? Jéssica? Por que você diria algo assim? Como podem ver, este evento exige um certo nível de decoro. Ter uma família como a sua, que não é tão financeiramente favorecida, diminui essa elegância. Então, poderiam sair o mais rápido possível? Nesse dia, nossa família estava na feliz ocasião do casamento do meu irmão. No entanto, a alegria começou a ser ofuscada pelas palavras inesperadas da noiva do meu irmão. As palavras que ela proferiu, envolta em um véu branco puro, foram frias e pesadas, beliscando seu belo traje e lançando uma sombra sobre nossos corações. Ela menosprezou nossa família consciente dos olhares ao redor, e ficamos em total perplexidade. Parecia que ela achava que nossa mera presença diminuía o status em seu mundo. Seus insultos sem fundamento eram unilaterais, um claro desprezo por nossa família, enquanto sentíamos raiva por esse tratamento injusto. Apenas nosso pai riu alto, como se quisesse dissipar a tensão do momento. Ah, isso é uma verdadeira obra-prima de certa forma. Pai, do que está rindo? Não precisa se preocupar, vamos embora daqui. A súbita explosão de risos do meu pai, seguida por seu comentário, chocou todos os presentes e silenciou a multidão. Meu nome é Emily, tenho 25 anos e levo uma vida comum. Formei-me em uma universidade comum e atualmente trabalho como funcionária administrativa em uma empresa líder. A palavra comum provavelmente descreve melhor minha jornada até agora. Por outro lado, meu pai é conhecido como uma autoridade em neurologia. Após anos trabalhando em um hospital universitário, ele estabeleceu sua própria clínica. Agora aposentado da linha de frente, ele se dedica inteiramente à pesquisa sobre o cérebro. A clínica agora é administrada por um colega de confiança que recebeu orientação minuciosa de meu pai. Meus pais e amigos próximos frequentemente me fazem a mesma pergunta: por que você não se torna médica? Eles têm expectativas, mas eu sempre dou a mesma resposta. A pressão de lidar com a vida e a morte humana é demais para mim. Claro, tenho o desejo de contribuir para a sociedade e ajudar as pessoas, mas isso não significa que tenho confiança para cumprir a honrosa obrigação de ser médica. No entanto, meu irmão Rodrigo seguiu um caminho diferente e está estudando medicina. Ele é 2 anos mais velho do que eu e sempre obteve excelentes resultados acadêmicos, sendo reconhecido por seu talento. Ele foi admitido diretamente na concorrida Faculdade de Medicina da Universidade Nacional. Não é feio e parece ser bastante popular entre as mulheres. Embora academicamente talentoso e atraente, parece que isso lentamente distorceu sua personalidade. Ficou claro que Rodrigo mudou a partir de um certo ponto, quando eu estava no ensino médio. Após passar no exame de admissão para a Faculdade de Medicina, suas relações amorosas tornaram-se notáveis, e suas visitas para casa se tornaram cada vez mais raras. Parecia que ele estava frequentando a universidade, mas olhando para suas atividades nas redes sociais, ele sempre estava se divertindo com diferentes mulheres. Eventualmente, essa realidade chamou a atenção de meu pai, e um dia, isso desencadeou uma disputa dentro da família, quando meu irmão visitou casa após várias semanas. Meu pai o repreendeu com palavras intensas, com uma expressão grave. Meu pai fez uma pergunta: Rodrigo, pode me dizer exatamente o que está fazendo na universidade? Rodrigo respondeu casualmente: por que está exagerando, pai? Estou conseguindo todos os créditos que preciso, e não há problema com meus estudos. Mas o pai pressionou mais: não é isso que quero dizer. Ter boas notas é importante, claro, mas isso sozinho não é suficiente para ser um médico. Você precisa ter a qualidade de se colocar no lugar dos sentimentos de seus pacientes. Rodrigo suspirou e retrucou:
Isso é realmente chato, sabe, pai? Com as habilidades certas nesta era, você pode ser qualquer coisa. Pode parar com essas histórias antiquadas de sentimentalismo. O pai ficou chocado e indignado ao mesmo tempo. O que você está dizendo, Rodrigo? Rodrigo ficou ainda mais assertivo. Não gosto dessa atmosfera sufocante. Por favor, pare de se intrometer nos seus assuntos antiquados, velho. Naquele momento, meu irmão não hesitou em expressar suas crenças diretamente aos nossos pais. Ele também começou a jogar palavras cruéis para mim, sua irmã, não escondendo a crença de que eu era inferior a ele, dizendo que eu não era tão boa quanto ele, uma pessoa desajeitada que só continuaria caindo onde quer que fosse. Sempre me comparei com meu irmão desde criança e, como resultado, nunca consegui retrucar. Embora meu irmão tenha concluído seus estudos, ele enfrentou um obstáculo inesperado após obter seu diploma. Ele havia passado no exame nacional, mas não conseguia encontrar nenhuma instituição de saúde disposta a lhe oferecer emprego. Ele acreditava em suas habilidades e fez exames de emprego em 2 prestigiados hospitais universitários, mas foi rejeitado por ambos. O motivo do fracasso parecia estar em seu comportamento durante as entrevistas. Fomos sortudos por ouvir a situação real dos velhos amigos de meu pai em ambos os hospitais. Diante dos entrevistadores, apesar de sua falta de experiência, meu irmão mostrou uma atitude desdenhosa e arrogante, afirmando que poderia contribuir para o aumento da receita do hospital e zombou dos ensinamentos de nosso pai de valorizar a empatia pelos pacientes, com uma risada de desprezo. Ao saber da situação de meu irmão, meu pai, sentindo-se perdido e à beira do desespero, falou com ele da seguinte forma. Meu pai falou em um tom calmo, mas firme: Rodrigo, por enquanto, comece a trabalhar no hospital da nossa família. Meu irmão Rodrigo respondeu, surpreso: Ah, por que eu deveria fazer isso? Meu pai explicou, mas instigou meu irmão: É porque você não consegue encontrar outro lugar para trabalhar. Até encontrar o lugar certo, comece a reaprender os fundamentos aqui. Meu irmão concordou relutantemente, mas sua expressão claramente mostrava sua insatisfação. Droga, acho que não há escolha. A atitude que meu irmão demonstrava em relação à nossa família estava repleta de descontentamento evidente. No entanto, sua raiva era inerentemente injusta, perdida e vagueante. Meu irmão foi calorosamente aceito por nosso pai, que lhe ofereceu um refúgio. Se meu pai fez isso por profundo amor paternal, um senso de dever ético como médico ou por algum outro motivo, não está claro. No entanto, certamente existe a esperança de que meu irmão se torne um verdadeiro médico capaz de se colocar no lugar da dor dos outros. Apesar disso, não há a menor indicação de que meu irmão pretende cumprir essa esperança. Atualmente, ele trabalha no hospital de nosso pai, mas as reclamações dos pacientes são constantes, e ouço sobre sua má reputação. Longe de mudar, a atitude egocêntrica do meu irmão tornou-se mais pronunciada dentro do hospital. Ele fala como se já tivesse assumido o cargo de diretor construído por nosso pai, afirmando ser o próximo diretor. Só nos resta esperar ansiosamente para ver se e quando os sentimentos profundos e desejos de meu pai alcançarão meu irmão. Em meio a tudo isso, meu irmão trouxe para casa uma pessoa inesperada. Era para apresentar sua noiva à família. Pai, mãe, esta é minha noiva, Rodrigo apresentou com confiança. Ficamos momentaneamente sem palavras, chocados e confusos com a súbita revelação. A noiva de Rodrigo, embora exteriormente elegante e impecável, tinha algo perturbador em seus gestos casuais e sorriso. No dia em que ela entrou pela primeira vez em nossa casa, a noiva de Rodrigo lançou um sorriso indescritivelmente presunçoso para nossa família. Senti um desconforto incomum do olhar dela. Perguntas giravam em minha mente. Por que ela parece tão perturbadora? Será que é apenas minha imaginação sentir esse desconforto?
Apesar desses sentimentos, os preparativos para o casamento de meu irmão seguiram adiante. Anteriormente vivendo sozinho, meu irmão começou a aparecer em nossa casa com mais frequência desde seu noivado. No entanto, essas visitas não eram para passar momentos calorosos com a família. Em vez disso, ele vinha pedir aos nossos pais ajuda financeira. Outro dia, ele estava pedindo ao meu pai uma quantia substancial para os preparativos do casamento. Rodrigo, claro que estou feliz por você se casar, mas, como alguém construindo um lar, quero que você se envolva sinceramente com cada paciente. Quantas vezes serei lecionado? Tenho orgulho de me envolver o suficiente, respondeu Rodrigo com insatisfação. Então, por que há reclamações constantes dos pacientes? Até o diretor atual ouviu várias solicitações de troca de médicos de seus pacientes, apontou meu pai, citando exemplos específicos. Rodrigo, amadurecendo, disse, provavelmente porque meu diagnóstico não estava alinhado com as expectativas deles. Deveriam seguir conselhos sem reclamar o tempo todo, ele rebateu. Meu pai, com um tom mais firme, acrescentou, a atitude é o problema. A reputação do hospital sofre por causa de como você age sozinho. Quero que perceba a gravidade disso, aconselhou meu pai mais uma vez. Rodrigo clicou a língua, irritado, e disse, tudo bem, entendi. Então, devo ser mais empático com os pacientes, certo? Se isso vai satisfazê-lo, então ajude-me com as despesas do casamento. Quero tornar isso uma ocasião inesquecível para Jéssica. Essa foi a sua solicitação. Tanto minha mãe quanto eu fomos momentaneamente influenciadas pelo apelo apaixonado de Rodrigo. Depois de um período de profunda contemplação, meu pai finalmente falou como se tivesse tomado uma decisão. Está bem, Rodrigo, mas com a condição de que você se torne um médico adequado e um homem capaz de sustentar uma família. Sim, pai, prometo que serei o médico de confiança que você espera. Se mantiver essa promessa, cuidaremos das despesas do casamento. Obrigado, pai. Vou te mostrar os orçamentos depois. Alguns dias depois, o orçamento que Rodrigo enviou era para a substancial quantia de R$60 mil. Segurando o orçamento que me surpreendeu, questionei a intenção de meu pai. Pai, você tem certeza? Você realmente vai pagar um preço tão alto pela cerimônia? Um casamento é um evento único na vida. Rodrigo quer criar memórias duradouras para Jéssica e para eles mesmos. Isso ressoou comigo, mas, pai, isso não é apenas meu irmão sendo enganador? E gastar uma quantia tão grande de R$60 mil? Está tudo bem, Emily. Eu acredito que Rodrigo tenha refletido sobre seu passado até certo ponto e está se reavaliando. Você realmente acha que meu irmão refletiria sobre suas ações? De fato, mas, Emily, quando chegar a hora de você se casar, este pai também cobrirá as despesas. Isso acalma seu coração? Isso não resolve nada, mas se o pai estiver satisfeito, então estou bem com isso. Apesar de minhas dúvidas, convenci-me de que era responsabilidade do meu pai tomar as decisões financeiras finais em relação às ações do meu irmão Rodrigo. Se ele acreditasse na promessa de Rodrigo e decidisse apoiá-la, não era meu lugar objetar. Com essa resolução, disse a mim mesma para evitar qualquer interferência desnecessária. No entanto, minha preocupação cresceu mais forte e mais vívida em minha mente. Em um raro dia de folga da minha agenda movimentada, decidi aproveitar as compras no centro da cidade. Foi quando, inesperadamente, me deparei com Rodrigo e sua noiva. Jéssica, eles se aproximaram de mim com sorrisos significativos quando me viram. Ah, se não é a Emily. Já faz tanto tempo, não é mesmo, irmão? O que você está fazendo aqui? Não ouviu que vai vir para o casamento no próximo mês, né?
Claro que vou, sou família. Estou animada com isso, e certifique-se de que o presente seja decente, tá? Relutantemente, concordei em preparar um presente de casamento adequado, impulsionada pelo clima do momento. Após ouvir minha resposta, Jéssica de repente entrou na conversa e me fez uma pergunta: Emily, já decidiu quanto vai dar de presente de casamento? Ah, sim. Pesquisei a quantia usual. Bem, se for menos de R$ 2.500, gostaria muito que reconsiderasse. Como assim? Somos irmãos afinal, e é normal dar pelo menos R$ 2.500. Não é senso comum que todo mundo conhece? O pedido de Jéssica era completamente desconhecido para mim. Por meio de pesquisas na internet, eu sabia que o valor comum para um presente de casamento entre irmãos era de cerca de R$ 400 a R$ 600. Apesar disso, eu tinha resolvido dar R$ 1.000 para evitar problemas futuros. Mas ser solicitada por uma quantia tão inesperada e exorbitante estava além dos meus sonhos mais loucos. Que tipo de pressupostos estavam sendo feitos para justificar uma quantia tão grande, especialmente quando nem mesmo era o irmão que estava se casando? Suas palavras me deixaram genuinamente atordoada, e o desconforto sutil que senti durante nossos primeiros encontros familiares parecia ressurgir. Tornou-se evidente que minha futura cunhada seria uma pessoa difícil de lidar, muito além do que eu tinha antecipado. Ao voltar para casa, contei aos meus pais sobre esses desenvolvimentos surpreendentes. Contrariando minhas preocupações, ambos estavam calmos e concordaram que R$ 1.000 era uma quantia apropriada para o presente de casamento. Embora não quisesse causar mais problemas, relutantemente me conformei em dar um presente nesse valor. Mesmo que não servisse como contra-argumento para Jéssica por suas demandas inadequadas, senti que era a decisão mais razoável da minha parte. Com dúvidas ainda pairando sobre meu irmão, participei de seu casamento um mês depois, me sentindo um pouco desconfortável em meu elegante vestido verde. Foi uma despedida misturada com um senso de dever e empolgação, apesar das insinuações subjacentes. Ao entrar no salão decorado para a celebração, esqueci momentaneamente de tudo. A atmosfera estava cheia de alegria, as decorações eram vibrantes, e o luxuoso banquete era um festim para os sentidos. A solene cerimônia parecia carregar o tempo em suas asas. Em meio a todo o esplendor, após a cerimônia, era hora de tirar fotos, uma tradição em que os noivos visitam cada mesa para tirar fotos com os convidados. Quando Jéssica e meu irmão chegaram à nossa mesa, seu sorriso estava inequivocamente carregado de desdém. O que é isso? Você está apenas comparecendo normalmente, Jéssica. Bem, ter uma família pobre por perto diminui a classe de toda a celebração. Seria bom se você pudesse sair um pouco mais cedo. Suas palavras atingiram fundo em mim, e senti um choque e uma raiva que nunca havia experimentado antes. Uma família pobre? A ideia era ridícula e totalmente inaceitável. Como ela poderia insultar tão calmamente a família de seu cônjuge? Não apenas eu, mas também nossos pais estavam boquiabertos, sem palavras. Ao lado deles, meu irmão riu alto, me levando a olhar para ele com olhos que exigiam uma explicação. Ainda perplexa, perguntei com voz trêmula: espera aí, irmão, como você explica essa situação? Por que Jéssica diria coisas tão horríveis com tanta confiança? Rodrigo respondeu: porque isso é a realidade. Como você pode ver, você é diferente de mim, a vencedora. Já estou prestes a me tornar o próximo chefe da clínica, uma vencedora na vida. Ele disse, se gabando e rindo com presunção. A visão do meu irmão era de completa arrogância, como se estivesse declarando seu sucesso para o mundo. Eu fiquei atonita com a falta de noção dele. Nós, os perdedores, além disso, o emprego atual dele era todo graças ao apoio do nosso pai.
Nossa família caiu em silêncio, e no silêncio, Jace falou de forma cortante: quando você vai parar de se agarrar a Rodrigo? Você não tem nenhuma pergunta sobre seus pais vivendo às custas das habilidades do filho. Jéssica disse zombeteiramente. Eu não pude suprimir o choque e os sentimentos feridos e tropecei nas palavras. Jéssica, por que você diria tal coisa? Jéssica continuou sem se preocupar. Você também trabalha em alguma empresa de terceira categoria, não é? Eu chequei o valor do seu presente de casamento, apenas R$ 1.000, que patético. Jéssica cuspiu, ferindo meu orgulho. Eles tentaram se defender, mas vacilaram. Não é isso, Jéssica. Ela pressionou impiedosamente. Bem, isso explica. Seus pais estão apenas tentando se beneficiar do fato de que seu filho é excelente e será o próximo diretor da clínica, não é? É por isso que famílias pobres são problemáticas. Eu retruquei, confusa. O próximo diretor da clínica, Jéssica respondeu com confiança. Sim, exatamente. John é reconhecido pelo diretor atual, e sua posição como próximo diretor já está prometida. A cunhada desdenhosa disparou suas palavras desdenhosas, olhando para baixo para nossa família como se nos desprezasse. Ao lado dela, meu irmão sorriu contente, como se confiante em sua afirmação. Pela história de Jéssica, parecia que meu irmão vinha contando a ela que nossa família estava em uma posição financeira difícil. Meu pai não tinha um emprego estável, minha mãe trabalhava meio período, e eu era temporária em uma empresa relativamente desconhecida. Em contraste, meu irmão se vangloriava entre seus colegas de que tinha uma relação próxima com o diretor da clínica e estava prometido para o cargo de próximo diretor. O diretor real da clínica, sem saber desses fatos, pareceu surpreso ao ouvir essa notícia, e uma leve inquietação começou a se espalhar entre os presentes. Rodrigo e Jéssica usavam sorrisos ainda mais presunçosos. No entanto, o que transformou a atmosfera foi surpreendentemente meu pai. De repente, ele soltou uma risada, segurando a barriga e rindo alto. Sua risada ressoou ao redor da sala, mudando o clima do local. Que farsa esplêndida, disse o pai enquanto ria de coração. Eu, perplexa, perguntei, pai, está tudo bem? Apenas ria disso, vamos para casa. Fui pega de surpresa e exclamei, o que? Estamos indo embora já? Com um tom de resignação, ele disse, sim, estamos indo embora. Não somos bem-vindos aqui, apenas uma família pobre para ser zombada. Comecei a protestar, mas meu pai já estava indo em direção à porta. Enquanto essa conversa se desenrolava, meu irmão e sua esposa rapidamente os instigaram a sair. Então, o pai se virou para o filho com uma postura calma. Olhe, Rodrigo, eu não entendo por que você precisa se exibir assim, mas você deveria controlar seu orgulho. Do que você está falando, pai? Eu não estou blefando com nada. É mesmo? Se for o caso, então você, o suposto próximo diretor, deveria ser capaz de mostrar suas habilidades em outro lugar sem depender deste hospital. O pai chamou silenciosamente o diretor atual e sussurrou algo para ele. Ao ver o diretor concordar, ele continuou falando com o filho. Agora vá embora deste lugar hoje. Espera, do que você está falando de repente? Se você vai ser o próximo diretor, deveria ser capaz de conseguir em qualquer hospital com suas habilidades, ou você não tem essa confiança? Mas isso ou você não tem a confiança, isso é de se esperar, já que essa história de ser o próximo diretor é só uma mentira sua. Depois que o pai terminou de falar calmamente, Rodrigo apertou os lábios em silêncio, olhando para baixo. Jéssica, que estava ao lado dele e ouviu a conversa, agarrou seu braço com força, seu rosto perdendo a cor. Rodrigo, o que está acontecendo?
Por que o papai pode te demitir? Sobrecarregado pela rápida reviravolta dos acontecimentos, Rodrigo ficou em silêncio, sua postura transmitindo uma tempestade de emoções inexprimíveis. A voz de Jéssica cresceu mais forte, pressionando por uma resposta. Rodrigo, me responda. Você disse que seria o próximo diretor do hospital, não disse? Prometeu que apoiaria o nosso futuro, incluindo eventos grandes como hoje, não prometeu? Apesar das tentativas de Jéssica de obter uma reação, Rodrigo estava essencialmente arrasado. Sua postura era de alguém completamente desconectado do mundo ao seu redor. Vendo isso, o pai sorriu suavemente, uma expressão de empatia e paciência em seu rosto. Jéssica, é importante entender o quadro geral. O hospital onde Rodrigo trabalha é, na verdade, a mesma instituição da qual eu era diretor. Os olhos de Jéssica se arregalaram de incredulidade. Mas, pai, você é autônomo, não é? Isso é apenas uma das muitas ficções que John inventou. Na realidade, eu sou médico, minha esposa se dedica à nossa casa, e Emily está em uma posição de gerenciamento estável em uma empresa líder na indústria. Não, isso não pode ser verdade. Então, não somos a família pobre que nos fizeram acreditar? Exatamente. Na verdade, tive que ajudar Rodrigo várias vezes após suas repetidas falhas na busca por emprego na área médica. Nunca houve a intenção de torná-lo diretor. Os eventos de hoje apenas confirmaram que minha decisão estava correta. Agora, finalmente posso demiti-lo do hospital com tranquilidade. Com as revelações do pai, uma verdade muito diferente da realidade em que Jéssica acreditava veio à tona. À medida que a verdade era exposta, a atmosfera mudava, e um novo peso de entendimento era sentido. A voz de Jéssica era uma mistura de desconfiança e agitação. Isso significa que você é? Sim, tomei a decisão de demitir Rodrigo e pedi a conta do casamento de R$60 mil. A família dela não vai arcar com nada disso. Você não pode estar falando sério. Isso não pode acontecer. Enquanto os arredores ficavam em silêncio, a expressão de Jéssica mudava rapidamente em resposta. O pai simplesmente disse: "Bem, vamos para casa", e chamou minha mãe e eu. Nós acenamos profundamente e começamos a caminhar em direção à saída do local com passos compostos. À medida que saíamos, a voz angustiada de Jéssica continuava ecoando no salão. Mais tarde, ouvi dizer que a cerimônia foi cancelada, os convidados presentes começaram a se dispersar, e o dinheiro do presente, que deveria cobrir as despesas do casamento, foi totalmente devolvido. Longe de cobrir os custos do casamento, tornou-se um fardo financeiro significativo. Jéssica, que havia deixado o emprego antecipadamente para se tornar a esposa de um diretor, e Rodrigo, agora ambos desempregados e financeiramente pressionados, não tinham economias suficientes para cobrir as despesas de casamento de R$60 mil e foram forçados à dívida. Atualmente, parecem estar equilibrando vários empregos de meio período enquanto procuram um emprego em tempo integral estável. Embora meu irmão seja médico, em tal estado, as perspectivas de ofertas de emprego de hospitais conceituados são escassas. Quanto à família que restou, desde aquele incidente chocante, evitamos o tópico do meu irmão. Meus pais não se preocupam mais com o futuro dele como antes, e nossa casa está novamente cheia de sorrisos pacíficos. Não importa quão inteligente uma pessoa seja, se ela for insensível aos sentimentos dos outros, não será aceita em lugar algum na sociedade. Sinto que é muito mais importante saber como interagir suavemente com as pessoas do que ter excelentes notas acadêmicas, como meu pai sempre dizia. Estou comprometida em me tornar alguém com quem as pessoas possam verdadeiramente se conectar, e prometo me esforçar ainda mais em direção a isso a partir de agora.